Bom dia, minha gente. Bom dia. Estamos lá iniciando, olha, mais uma live, mais um mapa mental do dia de hoje. Aí, ó. Onde vamos continuar estudando as escrituras. Oh, que lindo! Vou botar essa velinha aqui para perfumar o ambiente. Vamos lá, minha gente, com o nosso mapa mental do dia de hoje, onde vamos estudar aqui, né? Vamos ilustrar aqui no mapa, fazer um mapa. Então, você que tá aí, pode participar, né? Às vezes você, eu não gosto de desenho. Não, esse daqui não é de desenho, né? Essa live aqui vai ser, é sobre a gente construir um mapa mental a partir do texto bíblico, tá? Então, vamos lá, minha gente, pegue aí o seu caderno, né? Ou as folhinhas para a gente começar fazendo um rascunho. Eu gosto de começar fazendo um rascunho numa folha sulfite normal mesmo, para depois eu passar limpo para o meu caderno de mapas mentais. Então, eu vou começar aqui com a minha folhinha, tá, gente? Então, bora lá, minha gente, bora lá. Vamos iniciar e vamos começar com o tema de hoje, né? E como nós estamos aí na leitura de Levítico, eu creio que um tema bem que a gente vê bastante aqui no livro de Levítico são sobre os sacrifícios. Nós já fizemos uma live sobre alguns capítulos aí do sacrifício, né? E quando a gente foi fazendo aquela live, eu já estava falando, gente, a gente precisa fazer um mapa mental sobre isso. Então, a gente vai fazer um mapa mental sobre os sacrifícios que encontramos aqui no livro de Levítico, tá bom? Calma aí. Ó. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu já vou pegar o meio da minha folha aqui, ó, né? A gente sempre vai começar dessa forma. Deixa eu ampliar aqui. Não, opa, aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, eu só vou pegar o meio da minha folha aqui, ó. Começando sempre assim, né? Então, mais ou menos aí, ó. Mais ou menos aqui no meio da minha folha, tá? Peguei o meio da minha folha e eu começo aqui a escrever o tema, ó, o tema do meu mapa mental, desse meu mapa mental aqui, que vai ser o quê? Os 5 sacrifícios em Levítico, que nós encontramos aqui, né? Ó, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Então, nós vamos escrever isso daqui aqui, porque é o tema do nosso mapa mental, tá bom, gente? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu já vou fazer de caneta, né? Deixa eu só fazer esse tema aqui, gente, que às vezes, né? Ó. Os 5 sacrifícios que a gente encontra em Levítico. Aí eu vou pôr o texto aqui, ó, que vai de Levítico 1 ao Levítico 6, tá? Então, assim, são os 5 sacrifícios em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Então, esse vai ser o tema do nosso mapa mental. Eu já vou passar uma caneta que fica melhor para vocês verem aqui e vou fazer o meu rascunho, né, como eu tenho feito, todinho de caneta, tá? Esse é o meu rascunho, depois eu vou passar limpo. Ó. Tá? Então, eu já vou escrever aqui, mas lembrando que esse aqui, os
5, ó. Sacrifícios, ó. Em aqui, Levítico. Opa. Levítico. Aí eu ponho o texto, como eu falei para vocês, né? A gente sempre tem que pôr o texto, porque a gente não faz nada sem que seja, né? A gente busca sempre fazer aquilo respaldado pela palavra, senão não faz o menor sentido, tá? Então, minha gente, tá bom assim? Tá boa a imagem? Tá bom o volume? A luz? Tá tudo bem pra gente começar, minha gente? Dê um joinha aí. Olha, gente. Vamos lá? Vamos começar então, tá? Ó, então, ok. Então, nós temos o texto bíblico e eu te convido a fazer nós já passamos por essa leitura, os mapas mentais que nós vamos fazer e também os nossos devocionais com arte que a gente tem feito todo sábado, né? Um sábado é o devocional com arte, o outro sábado é o mapa mental. Gente, ficou demais essa organização, né? Ficou demais, eu amei. Ó, então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o mapa mental, mas não sobre um tema que a gente não viu, né? Nós vamos fazer o quê? O mapa mental, ou seja, eu vou utilizar dessa ferramenta do mapa mental, que vai ser um estudo aqui ilustrado no nosso caderno, ilustrado assim, organizado, né? Não vai ser desenhado, mas vai ser organizado. É uma ferramenta visual para a gente compreender o que a gente leu. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós já lemos isso, nós já estudamos sobre isso, inclusive fizemos lives sobre isso e agora a gente vai fazer o nosso mapa mental, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Então, os sacrifícios em Levítico do 1 ao 6. Então, nós vimos já para iniciar isso daqui, que nós vimos que são os 5 sacrifícios que a gente encontra em Levítico 1 até o Levítico 6. Tá bom, gente? Então, de Levítico 1 até o Levítico 6, nós encontramos os 5 sacrifícios ali em Levítico que a gente vai ver se repetindo muito dentro de toda a palavra, né? Então, isso é maravilhoso, porque a gente começa a identificar com maior clareza quando eles aparecem nos textos bíblicos. Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é maravilhoso demais. E também nos ensina, né, sobre o sacrifício. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, o sacrifício, a gente acha que é somente aquilo, derramamento de sangue, sem propósito. E isso não é bíblico. Tá bom, gente? Mas eu te convido, se você não assistiu a live, que eu falei sobre isso, que nós estudamos sobre isso daqui, eu te convido a assistir essa live, né? E hoje a gente vai fazer, então, o mapa mental. E quando nós vemos aqui na nossa Bíblia, ó, o primeiro que aparece é o sacrifício de holocausto. Vai aparecer no capítulo 1, tá? Então o capítulo 1 inteiro vai tratar sobre o primeiro dos sacrifícios, dos 5, que é o sacrifício ou oferta de holocausto, que eu gosto de utilizar essa palavra oferta também, tá, gente? Que nós vamos ver. Inclusive, né, falei sobre isso também, que os sacrifícios, às vezes falam sacrifícios na Bíblia e às vezes falam oferta, pra gente entender que o sacrifício é uma oferta ao Senhor, tá? Então, o primeiro é holocausto. Então, eu vou colocar aqui em cima, né, como eu já falei pra vocês, o nosso mapa mental. Ele tem uma direção aqui que a gente faz para que os nossos olhos possam correr no nosso mapa mental com entendimento, tá? Então, essa é a forma que nós temos desenvolvido aqui os nossos mapas mentais. E então, a gente sempre começa aqui em cima, tá? E aí,
os nossos olhos correm assim, nessa ordem, como é que fala? No sentido horário, tá bom? Sendo que a gente começa lá por cima e aqui às vezes a gente coloca outros pontos aqui na região de baixo. E aqui embaixo sempre a cereja, né, gente? A cereja, até o nosso mapa mental tem cereja do bolo. Meu Deus do céu, gente. Gente, sério, isso aqui é muito bom, hein? Ó, então vamos começar lá, ó. No primeiro, então, é o holocausto, tá? Então eu vou colocar holocausto. Holocausto, tá? Ó. Holocausto. Essa é o primeiro sacrifício que aparece. Deixa eu ampliar. Esse é o primeiro sacrifício que aparece, tá bom? E ele é o sacrifício de holocausto ou oferta de holocausto que aparece em Levítico 1. Grazi, a essa hora, Grazi. Bom dia. Tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, o texto. Levítico 1. Tá? Levítico 1 vai tratar do sacrifício de holocausto. E o sacrifício de holocausto, que eu vou ter todo ele falando aqui, né? Toda a Bíblia falando em Levítico capítulo 1. Então, aqui no meu mapa mental, o que eu vou fazer? Eu vou escrever os pontos principais, que a gente vai se lembrar do que fala esse sacrifício. Tá bom, gente? Ai, meu Deus, Janetinha. Então, olha, o que a gente vê aqui, né? A primeira coisa, e o que eu quero marcar com vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar para vocês aqui, ó. É que são 5 sacrifícios, tá? São 5 sacrifícios. Dos 5 sacrifícios, 3 são voluntários e 2 são exigidos. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Então, são 3 voluntários e 2 são exigidos. Isso é importantíssimo para a gente se lembrar, para a gente aprender e para a gente entender do que se trata cada um deles. Tá bom? Então, como esse é um ponto bem importante, já de uma forma assim, para um entendimento amplo sobre os sacrifícios, eu quero colocar já no início se ele é voluntário ou se ele é exigido, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui já é voluntário. Por quê? Porque o de holocausto, ele é voluntário. Ó, então eu vou pôr aqui, ó, voluntário. Tá? Ele é um sacrifício voluntário. E isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque quando eu vejo no livro de Levítico, vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão prestando atenção aqui? Dei o joinha aí. Ó, quando eu vejo no livro de Levítico, aí eu vejo aquele monte de sacrifício, aquele monte de coisa. Primeira coisa é saber que o sacrifício é uma oferta. E a segunda coisa é que dos 5 que tem, apenas 2 são exigidos, os outros 3 são voluntárias. Então a pessoa vai com o coração voluntário fazer isso daqui para o Senhor. Gente, isso daqui muda completamente o nosso entendimento sobre sacrifício. Vocês estão entendendo? Porque daí você lê de uma forma superficial, de uma forma infantil, de uma forma imatura, e olhando para você mesmo, você lê aquilo e fala assim, ai, que Deus é esse? Ai, que coisa é essa? E não sei o quê, quanto sangue, quanto isso. Só que você não entende que isso aqui é voluntário, olha isso aqui. Gente, a pessoa faz por amor a Deus. Deus não está exigindo esse primeiro sacrifício aqui. E olha, então, esse sacrifício aqui, ele é um sacrifício que fala sobre uma consagração, o sacrifício do animal completamente queimado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, completamente queimado. Daí, esse aqui fala sobre uma consagração total. Ou seja, uma entrega, ai, gente, completa. Olha isso, gente.
Olha isso, que coisa linda. Ai, que bom, Zenira. Olha, então, o que eu começo a ver? Bom, primeiro é voluntário, ele é completamente queimado, que fala sobre uma consagração total, uma entrega completa. Olha que coisa linda, tá? Então, isso tudo eu vejo o quê? Na oferta de holocausto, tá bom, gente? E ele fala sobre uma entrega completa e uma... Eu vou pôr aqui, ó, devoção absoluta. Eu gosto de tratar com essas palavras aqui, para o meu entendimento sobre do que se trata o holocausto. Ó, queimado. Ó, o fogo, gente. Tá? Então, do que se trata o holocausto? E eu gosto de trazer essas palavras aqui. Quais palavras? Aqui, ó, completamente, total, completa, absoluta, tá? Então eu fiz ênfase nessas palavras porque é disso que trata a oferta de holocausto. Então o animal ele é completamente queimado, e esse completamente queimado de forma voluntária fala sobre uma consagração total, uma entrega completa, uma devoção absoluta. Ou seja, hoje em dia eu não preciso queimar um animal, minha gente. Óbvio que não, porque tudo isso está apontando para Jesus, nós já vamos falar sobre isso, mas ao mesmo tempo de forma voluntária, a minha vida hoje deve ser o quê? Uma entrega completa a Deus, uma devoção absoluta. Que coisa mais linda desse mundo. Não é a coisa mais linda, gente? É, gente, é. Tá? Então, a primeira oferta tá aqui, gente, tá aqui. Então, vamos para a segunda. E a segunda eu vou fazer aqui no cantinho aqui de cima, tá? A segunda nós temos aqui, né? A oferta de cereais ou a oferta de manjares, que aparece no capítulo 2, tá? Então, borrou aqui, ó. Oferta de manjares ou cereais, tá? Depende aí. E é Levítico 2. Levítico 2. Tá? Olha isso, gente. Que legal, tá? Então, essa daqui é a segunda. E eu quero iniciar também esse nosso segundo tópico do nosso mapa mental, falando sobre se ela é voluntária ou exigida. E essa aqui é voluntária, né? Também é voluntária, então eu vou iniciar aqui com esse tópico aqui, ó. Voluntária, tá? Voluntária, olha. E quando a gente vai vendo, lendo aqui no capítulo 2, essa oferta de manjares ou oferta de cereais, a gente vai perceber que é uma oferta que não tem sangue, gente. Não tem sangue. Eu vou escrever isso aqui. Ó, eu vou escrever. Ela é sem sangue, né? Não tem derramamento de sangue nessa oferta voluntária ao Senhor. Ela é sem sangue, ou seja, ela é dos cereais. E o que é? Ela é sem sangue. Ela é... que tem aqui nessa oferta, como que fala? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já no capítulo 2, no início, já fala, ó, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Eu vou colocar isso daqui, gente. Olha que coisa linda que vai ficar. Eu vou pôr aqui uma chavezinha e vou colocar os ingredientes dessa oferta aqui principais. Farinha, que mais? Azeite, que mais? Incenso. Olha isso, gente!
Ô, gente, eu não sei, gente. Não sei como é que você aguenta disso aqui, que coisa maravilhosa esse tipo de estudo que a gente faz. Não dá, gente. É sensacional demais, não é, minha gente? É, gente. Tá? Então, é uma oferta voluntária, sem sangue, que ela é feita com, farinha, azeite e incenso, né? A gente vai ver isso tudo no capítulo 2, todo o detalhamento. Mas aqui, como é o meu tópico aqui para eu me lembrar, é isso daqui que eu vou colocar. É uma oferta, minha gente, de gratidão. Eu vou escrever assim, oferta de oferta de gratidão pelo sustento. Opa. Pelo sustento. Tá, gente? Então eu vou colocar assim, oferta de gratidão. E uma coisa interessante é que nessa oferta, e eu vou colocar aqui também, não podia ter o quê? Fermento. Não podia fermento. Tá? Isso é uma característica aqui também. Tá bom, gente? E isso aqui, essa oferta aqui, que é voluntária, ela vai falar para nós sobre o quê, gente? Ela vai falar para nós sobre uma vida. Por isso que eu quis colocar o fermento aqui, sobre uma vida dedicada a Deus. Aí eu vou pôr assim, uma setinha, né? Porque eu gosto das setinhas. Deixa eu ver. Tá boa aí, gente? Por que sem fermento? Porque o fermento, ele fala, né? É uma analogia que nós vemos na Bíblia sobre o pecado, tá? Então, o fermento, ele fala sobre o pecado. Tá bom? Então, é por isso que diz sem fermento, porque já está apontando para algo, para esse entendimento, tá bom, gente? Então, é uma vida dedicada a Deus, olha, com uma oferta de gratidão pelo sustento, não podia ter fermento. Por que não podia ter fermento? Aí vamos lá. É uma vida dedicada a Deus e fala sobre 2 tópicos principais: pureza e santidade. É por isso que o fermento não entra. O fermento fala sobre o pecado. E se Deus está propondo para nós uma vida pura e uma vida santa, porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos também, tá? Então é por isso que o fermento não entra aqui, tá bom, gente? Agora, ok, minha gente? Agora vamos para a terceira oferta. A terceira oferta é a oferta do capítulo 3 de Levítico. Vamos lá. Capítulo 3 de Levítico, aqui, Os sacrifícios pacíficos, tá? Os sacrifícios pacíficos, então eu vou pôr aqui 3 e é o Levítico 3. Então eu vou pôr aqui, 3. Deixa eu ver se tá boa. Aqui, né? 3. Então é sacrifício pacífico, as ofertas pacíficas. Deixa a folha inteira para ver melhor. Mariva colocou. Ah, tá. Levítico 3. Folha inteira, mas aí vocês não conseguem enxergar, o que eu tô escrevendo, Depois eu amplio a folha, tá? Porque senão não vão conseguir enxergar, Eu vou deixar aqui, depois eu amplio a folha. Eu diminuo aqui pra colocar. Eu coloco o zoom só pra ver onde que eu vou escrevendo, tá bom? Ai. Gente. Aqui. Então, pacíficas. Então, as pacíficas eu encontro no capítulo 3, né? E a pacífica, ela também é voluntária. Então, eu vou escrever aqui, voluntária.
né? O primeiro tópico que nós estamos fazendo em todas elas. E essa oferta pacífica, ela também é uma oferta de comunhão. Ó, é uma oferta de comunhão, tá? Onde o povo voluntariamente queria o quê? Nutrir essa relação, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam a oferta, ó, para nutrir, para agradecer pela comunhão que eles tinham, tá? No Senhor, né? Então, era um momento de celebração, de alegria. Vocês estão vendo que essa oferta aqui, que é chamada de oferta pacífica, ou a oferta de paz, ela é uma oferta de gratidão a Deus. É uma oferta de alegria, é uma oferta porque Deus estava com eles. Você entende que é uma oferta assim? Jane está perguntando se todas eram no tabernáculo. Sim, eles faziam essas ofertas todas, né? Aqui no momento onde eles receberam as leis no tabernáculo, essas ofertas e esses sacrifícios, eles faziam parte disso que Deus tinha dito. E como seria, né? É aquilo que eu falei uma vez aqui em alguma live, onde Deus, ele organiza esse sistema de sacrifícios, né? É o sistema que Deus entrega. E Deus não quer que todo mundo faça do seu jeito e da sua maneira. Não, Deus tem a forma dele. São nos termos de Deus e não nos nossos, né? Então é Deus organizando o quê? O sistema de sacrifícios, tá bom, gente? Então, olha, é uma oferta de comunhão, celebração e alegria. E significa, e eu quero colocar aqui, ó, eu vou pôr assim, ó, significa paz com 2 pontos. Aí eu vou pôr a flechinha que eu gosto. Com Deus, ó, com Deus e com irmãos. Olha isso, gente. Tá? Olha que coisa, gente. Tá bom, gente? Então já tenho a terceira aqui. Agora a quarta e a quinta. Eu vou vir aqui para o outro lado agora da folha e vou fazer a quarta e a quinta aqui. São 5, né? Então eu vou fazer a quarta aqui e a quinta embaixo. Então vamos lá. A quarta oferta que aparece é a oferta pelo pecado. Eu vou pôr assim, ó. Pelo pecado. A oferta pelo pecado, ela tá no Levítico 4. Tá? Ó. Oferta pelo pecado tá no Levítico 4 e aí começam, faltam só 2, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Essas 2 são exigidas. São voluntárias? Não, não são voluntárias. Elas são exigidas, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, ó, ela é exigida. Exigida, tá? Ela é exigida. E ela fala sobre pecados não intencionais. Vamos escrever aqui, ó. Pecados não intencionais, né? Ó, por isso que eu gosto de fazer o mapa mental depois de nós já termos estudado o conteúdo. E quando estudamos esse conteúdo, eu falei, né, que Deus ele faz uma limpeza sobre aquilo que... Por quê? Porque o homem peca, o coração do homem é mau. Então, às vezes há pecados não intencionais e até esses o Senhor nos purifica, tá bom, gente? Então, é por isso. Por quê? Dos pecados intencionais. Porque o pecado, ele contamina. Então, eu vou escrever aqui, ó. Porque, eu vou até fazer uma flechinha aqui melhor. Ó,
Pecados não intencionais, porque o pecado contamina. Meu Deus, gente, esse mapa mental tá demais. Ó, então, ele vai tratar, ó, vou fazer um risquinho aqui, ó. Ele vai tratar, porque a gente às vezes faz confusão entre o pecado, o sacrifício, né? A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. A gente às vezes faz sacrifício, mas a gente só faz a confusão. Às vezes a gente faz sacrifício, não. Às vezes a gente faz confusão entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Mas só faz confusão se não assistiu a live, que a gente falou sobre isso. Se você assistiu a live, você não vai fazer mais confusão, gente. Tá? Então, se você faz confusão ainda da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa, é porque você não assistiu a live. Aí você assiste a live, tá bom? Mas aqui eu vou falar um bocadinho também. Então, a oferta pelo pecado, ele vai tratar a culpa que nós temos diante de Deus. Tratar a culpa que temos diante de Deus. Tá? Eu já vou dar um exemplo pra gente fechar esse entendimento aqui, tá? Então, Levítico 4, ela é exigida, trata desses pecados não intencionais, porque o pecado contamina, trata a culpa que temos diante de Deus. Por exemplo, eu errei, eu cometi um pecado, né? E eu sou, então, encontrado diante de Deus culpada por esse pecado, tá? Então, existe a culpa pelo meu pecado diante de Deus. Então, essa oferta aqui que era exigida, ela limpava esse pecado. É como se limpasse esse pecado aqui, tá? E por último, vamos para a quinta oferta. E aí eu já vou falar sobre essas duas para a gente entender. Que é a oferta pela culpa. Que é a oferta pela culpa, que nós encontramos em Levítico 5 e uma parte do Levítico 6, tá, gente? Eu vou colocar assim porque fica mais resumido, mas não é o capítulo inteiro do 6, tá? Mas uma parte do capítulo 6. Nós temos, então, a oferta pela culpa. E a oferta pela culpa, ela também é o quê, minha gente? Exigida. Tá? Ela também é uma oferta exigida. Ela é uma oferta, agora, diferente da do pecado, ela é uma oferta que inclui restituição. Por quê? Porque a gente vai ver que é o pecado contra Deus, né? Porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Mas aqui também contra o próximo. Então, é uma oferta, eu vou colocar aqui, ó, de reparação. Eu vou escrever assim, ó. Oferta de reparação. Eu vou pôr também de restituição. E eu vou colocar assim, ó, mais acréscimo. Ó, olha isso, gente. Isso aqui tá demais, hein? A oferta pela culpa, e eu já vou falar a diferença para outra, porque essa culpa aparece aqui e às vezes a gente faz confusão. Ó, oferta de reparação. É muito importante a gente entender que a oferta pela culpa é uma oferta de reparação, de restituição e mais o acréscimo que eles tinham que pagar, né, para quem eles tinham feito dano. Por quê? Porque, olha só, se a oferta pelo pecado, ela trata a culpa que temos diante de Deus, a oferta pela culpa, ela vai tratar do pecado que nós temos contra Deus e contra o próximo. Então, ó, trata do
pecado contra o próximo, tá? É contra Deus, porque todo pecado que nós fazemos primeiramente é contra Deus, mas aqui também fala sobre tratar o pecado contra o próximo, e por isso que nós temos aqui uma oferta de reparação, restituição, faltou o aqui, de restituição mais acréscimo, ou seja, o que foi que houve dano no meu próximo, né? Então, o pecado, essa oferta pela culpa, é para a gente entender que o pecado, ele gera uma dívida. Vou escrever aqui, ó. Pecado gera dívida. E aí, e o perdão, né, que a gente vai ter, ele não... Essa aqui eu amei, essa aqui que a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Tá bem apertado aqui, mas esse é o meu rascunho, depois eu vou passar limpo. Aí eu vou escrever assim, ó. O perdão ele não ignora nossa responsabilidade. Ó, olha que sensacional. E agora eu vou dizer para vocês a diferença desses dois aqui. Com um exemplo prático, tá? Que foi o exemplo que inclusive eu dei na live, eu vou trazer de novo pra gente se lembrar. Então, o que é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa? Por exemplo, eu peguei um carro emprestado de uma amiga minha, tá? Eu cheguei e, vamos lá, bati o carro no poste. Aí eu pego o meu carro e eu digo para minha amiga, olha amiga, obrigada pelo carro, eu bati o carro, me perdoa amiga, eu bati o teu carro, mas ele assim amassou bastante aqui, né, mas muito obrigada, mas eu só quero te pedir perdão amiga, porque eu bati teu carro no poste, teu carro aqui amassado e tá tudo certo amiga, nossa amizade continua. Olha isso aqui, ok. Você pediu perdão a Deus. Deus, me perdoa, Senhor, bati o carro da minha amiga no poste. Ok. Oferta pelo pecado. Ok. É o tratar a culpa que nós temos diante de Deus. Através do quê? Do pecado. Mas aí eu chego e eu entendo que, além de pedir o perdão, de tratar a minha culpa diante de Deus, eu tenho que restituir a minha irmã. Eu tenho que chegar para minha irmã e falar assim, minha irmã, me perdoe, mas tá aqui, ó. Pode deixar que eu vou pagar tudo o que tem, o que estragou do teu carro. Eu pago o seguro contra os terceiros, eu pago. Vai ficar, pode deixar, imagina. O que é isso? É a oferta pela culpa. A culpa que eu tenho agora diante do meu irmão, veja. Por isso é uma oferta de reparação. E por isso requer de nós o quê? Uma restituição e mais um acréscimo. Porque trata do pecado contra o próximo. O pecado, ele gera uma dívida, né? Então, assim, gerou uma dívida. E o meu perdão, vejam, ele não ignora a minha responsabilidade diante do próximo. Vocês entendem isso, minha gente? Me digam aí. Então, por isso que essas duas aqui, elas são exigidas, né? É para quê? Para tratar a minha relação com o Senhor, é a minha culpa diante do Senhor pelo meu pecado, e depois, com o meu próximo, a restituição, porque eu fiz algum mal, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso restituir, não é só, amiga, me perdoa aí, ó. Obrigada, teu carro amassado tá aqui, me perdoa, eu sei que eu errei. Não, filha, agora você pague. Né? Então é isso que o Senhor está trazendo para o povo aqui, né? É essa clareza que o Senhor está trazendo, é essa responsabilidade que o Senhor está trazendo aqui. Tá bom, minha gente? Então, aqui nós temos, né? E por isso, às vezes a gente faz um pouco de confusão, mas assim, creio eu, que fica claro aqui, tá bom, gente?
Agora, nós vamos para a cereja. Dani pergunta aqui, quando o pecado é de cunho emocional? Pois é, aí a mesma coisa, né? A gente vai, claro que não é o dinheiro em si, mas é a gente assumir a nossa responsabilidade diante do nosso próximo, né? O que eu posso fazer para ir de encontro a ele, né? O que eu posso fazer para ir de encontro a ele? O que eu posso fazer para revelar Jesus? Então é através da obediência, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? O perdão, ele não ignora a nossa responsabilidade. Tá bom, gente? E por último, né, claro, a nossa cereja do bolo. Quem é, gente, a nossa cereja do bolo? Sempre ele. Jesus. Jesus, né? Onde tudo isso aqui aponta, todos esses sacrifícios aqui, eles apontam para quem? Apontam para Jesus. Jesus, e agora eu vou diminuir aqui o zoom. Jesus, ele é o holocausto de Deus. Ele, de forma voluntária, ele se entregou totalmente, numa consagração total ao Senhor. Ele também é a oferta de gratidão. Ele também é sem fermento, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Ele se entregou, né, completamente puro e completamente santo. Jesus também foi aquele que se entregou para que eu pudesse ter o quê? Paz com Deus e paz com o meu irmão. Meu Deus do céu. Jesus Cristo também é aquele que foi a oferta pelo nosso pecado, pela nossa culpa diante do Senhor. E ele também pagou a nossa dívida. Ele é aquele que paga a nossa dívida. Nós vemos isso lá em Isaías 53. Então, Jesus Cristo, ele cumpre todos esses sacrifícios. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Cumpre todos esses sacrifícios. Opa. Sacrifícios. E eu vou escrever aqui, ó. Na cruz. Meu Deus. Meu Deus. Na cruz. Olha isso aqui. Gente, isso aqui vale... É assim, na verdade, vale ouro, né? Esse nosso estudo aqui vale mais que isso. Ele é muito precioso, minha gente. Ele é muito precioso. Jesus, ele cumpre todos esses sacrifícios na cruz. E agora, eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo... Meu Deus, não, gente... Pelo amor de Deus, olha isso aqui. No versículo 14. Eu vou ampliar aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus Cristo é a nossa única oferta que nos aperfeiçoou para sempre. Gente, é incrível. Então, eu vou escrever isso daqui, tá? Hebreus 10, 14. Deixa eu ver. Olha isso. Então, vamos ler aqui o nosso mapa. Eu vou fazer as minhas flechinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí, vamos lá. Então, olha lá, vamos ler o nosso mapa, então. Então, nós temos os 5 sacrifícios, né?
aqui em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 6. Eu tenho o primeiro sacrifício que aparece em Levítico 1, que é o sacrifício, a oferta de holocausto, tá? Aí nós temos esse sacrifício que ele é completamente queimado, fala sobre uma entrega completa, uma devoção completa, uma consagração total. Nós temos também o sacrifício, a oferta, né, de manjares ou de cereais, que já não tem sangue, ela também é voluntária. E ela fala sobre uma oferta de gratidão a Deus. E não podia ter fermento, porque é uma vida dedicada a Deus com pureza e santidade, sem fermento, e o fermento fala sobre pecado. A terceira oferta que nós temos é a oferta pacífica, ou oferta de paz, de comunhão. É também voluntária, né? É um momento de celebração e alegria, significa paz com Deus e paz com meu irmão. Aí nós temos, que também é voluntária, né? Então aí nós temos as duas últimas, que são as duas últimas que são exigidas. Aí eu tenho a pelo pecado e a pela culpa. A pelo pecado, né? Ela vai nos purificar diante de Deus, vai nos tirar a culpa diante de Deus, né? Lembrando que, né, todas essas ofertas, elas tinham que ser feitas sempre, né? Até que veio Jesus, tá bom? Até que veio Jesus e cumpriu. Aí, ó, os pecados, pelos pecados não intencionais, trata o pecado e a nossa culpa diante de Deus. Já a oferta pela culpa, ela é exigida também e é uma oferta de reparação, ou seja, com a nossa responsabilidade com o dano causado ao nosso irmão. Tá bom, gente? Então, isso aqui, e nós finalizamos dizendo que tudo isso aqui também está preparando a mentalidade deles, a consciência deles, para eles entenderem que viria aquele que seria o sacrifício entregue pelas nossas vidas. Então, na cruz, Deus cumpre tudo isso, né? E nós lemos aí o texto de Hebreus, capítulo 10, no versículo 14, para fechar com a cerejíssima do bolo, que fala que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Sensacional. Gente, eu não sei, gente. Eu não sei como que a gente aguenta essa revelação maravilhosa do nosso Deus. Então eu vou tirar os comentários aqui um bocadinho e vou deixar aqui só para, se você quer, né? Às vezes você quer o resumo. Ui! Você quer tirar foto do nosso resumo. Então deixa eu só arrumar aqui, que daí você pode tirar a foto aí, ó. Do resumo aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Tá? Então eu deixo aqui para vocês, né, se vocês quiserem printar aí, e eu vou passar a limpo ainda no meu caderno e vou postar aqui nos meus stories. Tá bom, minha gente? Hoje é o dia do silêncio ainda, né, onde eu amanheci dizendo para o meu marido hoje que hoje é esse dia do silêncio, né? Onde Jesus ele está lá no túmulo e onde o inimigo está cantando vitória, né? Ele está achando que ele venceu. Mas no dia de amanhã, no terceiro dia, o nosso Jesus, ele vence, né? Ele vence a morte, a ressurreição de Cristo em carne. O túmulo está vazio, ele ressuscitou e por isso nós podemos ter vida, né? Porque ele venceu tudo isso aqui, nós podemos ter vida com ele. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe, feliz Páscoa para você e nós nos vemos na segunda-feira, às 8 da manhã, com uma live sensacional. Você não pode perder. Tá bom, gente? Então, é isso. É verdade.